Alô, alô. Retornando então, pessoal, agora nós vamos falar sobre os tipos histológicos. O adenocarcinoma, então, o adenocarcinoma, ele é uma neoplasia que forma glândulas, isso a gente sabe que produz muco. O crescimento do adenocarcinoma, ele é lento, mas ele tem um potencial muito grande para fazer metástases. Ele tem uma menor associação ao tabagismo em relação ao carcinoma epidermoide, ao carcinoma de pequenas células, e ele é mais frequente em mulheres. Eles podem ocorrer como em localização central, como eu havia falado, mas ele é mais frequentemente localizado em regiões periféricas, e contém com uma certa frequência o pigmento antracótico que a gente costuma falar. Bom, também aparece mais em não fumantes o adenocarcinoma, então mulheres e não fumantes são os tipos que aparecem com mais frequência. E a gente, no exame histológico, a gente costuma também a dar os padrões, certo? E os padrões, a gente diz assim, adenocarcinoma pode ser misto, ele pode ser acinar, tá? Que ele forma muita glândula, pode ser papilar ou micropapilar também, que antes a gente chamava de, como é que se diz, de bronquíolo alveolar mucinoso, tudo bem, ele pode ser sólido, ele pode ser um tipo fetal, um tipo mucinoso, pode ter célula em anel de Synnet, pode ter células claras, tudo bem, pode ter tudo isso. E junto a gente pode encontrar focos tanto de metaplasia como de displasia, certo? Que acompanham. E a gente sempre atribui a lesão precursora sendo a hiperplasia adenomatosa atípica, como a gente já falou, que progride para um adenocarcinoma in situ, adenocarcinoma minimamente invasivo ou invasor, vocês vão ler, e o adenocarcinoma propriamente invasivo, tá? Então, o adenocarcinoma minimamente invasivo, pessoal, é aquele que é menor de 3 centímetros e cuja invasão tem 5 milímetros para baixo, certo? E o invasivo já é além de 3 centímetros e mais de 5 milímetros de invasão, digamos assim. E a gente logo vê o foco e não tem problema nenhum, certo? Aqui vocês estão vendo o pulmão, e essa lesão branco-acinzentada ou brancacenta, como vocês quiserem, ela parece razoavelmente bem delimitada, mas ela tem as bordinhas, provavelmente contém necrose, hemorragia, como a gente falou, certo? No pulmão. E aqui, de novo, as glândulas de um adenocarcinoma, tá? Esse adenocarcinoma, ele é um carcinoma que é um tipo acinar, tá? É uma característica e ele produz muco, porque ele é uma glândula. Aqui, o que vocês estão vendo são papilas, é um formato papilar do adenocarcinoma, que ele tem o que a gente chama de um eixo, né? Que é para dizer que ele é papilar. Existe também o micropapilar, certo? Que formam essas papilinhas menores. Isso a gente coloca nos laudos e é importante que vocês saibam que é um subtipo de um adenocarcinoma, mas ele é graduado em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. E tem esses subtipos aí que a gente falou. O sólido ele não forma muita glândula, nem muita papila, e por aí vai.
certo? Mas são características do adenocarcinoma. Dentre as lesões precursoras, então, a hiperplasia adenomatosa atípica, que evolui para um in situ. O in situ a gente pode dizer que é mucinoso ou não mucinoso. E a gente tem as células neoplásicas no in situ nas paredes dos alvéolos, elas não ultrapassam, certo? Consequentemente, ele não vai fazer invasão nem de estroma, nem de pleura e nem de vasos sanguíneos ou linfáticos. Mas existe a evolução desse adenocarcinoma in situ, que produz muco ou não, para o adenocarcinoma invasivo, que daí é uma lesão pior. Tá bom? Aqui a gente ainda tem uma lesão que está contida dentro dos alvéolos, certo? Deixa eu ver uma coisa. Aqui é mais uma hiperplasia adenomatosa atípica evoluindo para um adenocarcinoma in situ, que vai ficar contida com essas células neoplásicas dentro dos alvéolos, sem invadir o estroma. Isso é o in situ. Antigamente era o brônquio alveolar. Daí vocês já viram, né, que eles podem evoluir, tá bem? Como eles crescem nessa monocamada que a gente fala, no septo alveolar, em alguns laudos vocês podem ouvir que ele tem um padrão lepídico, certo? Que seria uma semelhança, olha só, uma semelhança das células neoplásicas com borboletas pousadas numa cerca. Isso é esse padrão aí, mas tranquilo. Vocês já sabem que o in situ fica contido na parede do alvéolo, que inicia com aquela hiperplasia, e quando ele rompe o alvéolo e compromete o estroma, já se tem a invasão. Bom, o que mais que a gente pode falar dele? Agora a gente vai falar de epidermoide. Então. O carcinoma epidermoide também pode ser chamado de carcinoma de células escamosas, convencional, ou carcinoma espinocelular, e tudo isso está muito certo, tá? Porque ele tem origem num epitélio escamoso. E o que caracteriza muito é a produção de queratina, aquelas rolhas córneas e pontes intercelulares. Eles tendem a ser bem volumosos, a disseminação não é tão rápida, tem uma associação maior ao tabagismo, e ele tem predomínio no sexo masculino. As lesões, como eu falei, são mais centrais, também são lesões acinzentadas, com necrose, hemorragia, cavitações, que vão se formando. Como essa lesão, ela tende a ser mais central e muito ali próximo ao hilo, nos brônquios, o que pode acontecer é que o brônquio, ele pode ficar obstruído, certo? E quando obstrui, pode produzir também uma infecção e a atelectasia do pulmão e também bronquiectasia, não, agora eu me esqueci o nome, viu? Mas assim, esqueci, mas vou lembrar. Então, ele obstrui e forma a dilatação de bronquíolos terminais, tá? Assim como a telectasias pulmonares. Mas também pode causar as bronquiectasias que eu falei, por obstrução neoplásica. E aí a gente tem a dilatação permanente dos brônquios terminais e bronquíolos mais iniciais aí, tá? Então, pessoal, o que a gente vai ver? A queratinização, as pontes, ele também é classificado em bem diferenciado, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado. O bem diferenciado é o que
tem uma semelhança maior com o tecido que deu origem. Aqui vocês veem, né, no brônquio principal, bem na bifurcação da traqueia, a gente tem uma lesão brancacenta, um linfonodo, uma antracose aqui, eu estou achando que é um linfonodo antracótico, mas podia ser só antracose também. Se realmente ele for um linfonodo, é um linfonodo que já está invadido pela lesão. Nessa outra imagem, vocês veem que dá para identificar, assim, uma semelhança com o epitélio escamoso, tem um pouco de rolha, muitas mitoses, muitas atipias celulares. Nesse outro caso, ele também está aqui, ó, pegando brônquios. Aqui tem os linfonodos, ó. E a gente vê a queratina e as células que lembram as células escamosas que a gente vê normalmente no epitélio, em epitélios escamosos, né? São bem diferenciados. Aqui veio de novo aquela minha figura que eu mostrei, que a gente tem hiperplasia de células caliciformes, basais, metaplasia, displasia e um processo de invasão. Aqui estão as lesões precursoras para o carcinoma epidermoide, como a gente já falou, hiperplasia das células caliciformes, das células basais, metaplasia escamosa, displasia, carcinoma in situ, carcinoma epidermoide invasivo. E muito se deve ao tabagismo, à associação com asbesto e todos aqueles fatores etiológicos que vão fazer a promoção de uma célula que já teve uma mutação. Tem muitas mutações genéticas envolvendo as neoplasias pulmonares, tá? E aí a gente vem para o nosso famoso carcinoma de pequenas células. É uma neoplasia que contém células que são pequenas, tinha um conceito que eram redondas e azuis, mas a gente pode ter uma célula mais alongada, mais fusiforme, elas ficam muito juntas uma da outra, muitas vezes nem tem citoplasma, o citoplasma ele é muito escasso, e a gente diz que tem núcleo em sal e pimenta, que é assim, todo salpicadinho, né, tem uns pontinhos. Essas neoplasias, elas crescem muito rapidamente, carcinoma de pequenas células, tá? Olha, ele tem um padrão de crescimento muito acelerado e, numa boa parte das vezes, no momento do diagnóstico, o paciente já tem metástases ou já desenvolveu uma síndrome paraneoplásica. Enquanto os outros tipos histológicos pode até, de repente, escolher um procedimento cirúrgico, pequenas células não adianta muito. O pequenas células, ele responde bem, inicialmente, à quimioterapia, à radioterapia, mas ele tem um período de resposta boa e logo em seguida ele faz uma recidiva. E aí, entendo a recidiva, ele acaba voltando ainda mais agressivo. No momento do diagnóstico, o paciente já não está muito bem. E para ele, para o carcinoma de pequenas células, a terapia ainda é uma terapia paliativa. Foi liberado já o nivolumab e uns outros desses medicamentos imunoterápicos ou imunoterápicos combinados à quimioterapia, mas que não demonstraram, assim, efeitos muito positivos, aumenta muito pouco a sobrevida. A sobrevida pode girar em torno de 6 meses nesses pacientes, e a sobrevida média, né? E alguns pacientes conseguem, assim, prolongar um pouco para 1 ano, 2 anos, com alguns desses medicamentos. Mas tem
havido vários estudos para uma tentativa de tentar descobrir um tratamento para esse tipo de neoplasia. Embora ela represente em torno de 15, 16% de todas as neoplasias do pulmão, tá? Eles têm aqui, ó, as células pequenas, tem uma célula em cima da outra, com pouco citoplasma, tem mitose, muita mitose, o índice de proliferação celular, que a gente avalia pelo KI67, ele é muito alto. Ele se chama pequenas células porque ele é pequenininho, 2 vezes o tamanho de linfócitos, por exemplo. Tem necrose que pode ser extensa. Tem muitos artefatos, que são artefatos de esmagamento, como a gente diz. Esse eu sempre me atrapalho, amoldamento nuclear é quando existe, né, como é que eu vou dizer, uma em cima da outra, né, vão se juntando ali. E como tem origem em células neuroendócrinas, tá, pessoal, ele secreta substâncias. Por isso que síndromes paraneoplásicas podem acompanhar uma certa frequência esse tipo de lesão, tá? Eles também tendem a ser centrais, como o epidermoide, que vocês estão vendo aqui, bem em área de brônquio, já tem linfonodos comprometidos nesses carcinomas. Vocês veem aqui, ó, que ele tem, então, a gente mostrou já essas células redondas alongadas, são bem escuras, porque não aparece muito citoplasma, porque o citoplasma aqui é eosinofílico e o núcleo, ele é mais azulado em função da hematoxilina, tá? Mas é isso que é importante, vocês não podem esquecer que a gente tem uma grande dificuldade para tratar esses pacientes, uma grande associação com o tabagismo, tá? Uma mortalidade muito alta e uma taxa já de metástases muito grande. O carcinoma de grandes células, tá, pessoal? É um carcinoma também neuroendócrino, tá? Carcinoma neuroendócrino. Só que ele tem células maiores que o carcinoma de pequenas células. Ou seja, ele não tem glândula, ele não tem epitélio escamoso, ele não tem aquela célula bem azulzinha e tal. Pode ser difícil, às vezes, de distinguir, como eu já disse, do carcinoma de pequenas células. Ele tende a ser mais periférico e bem invasivo. Existe o subtipo neuroendócrino, um subtipo que lembra o carcinoma da pele basocelular, que ele forma uma paliçadinha periférica. Ele pode ter células claras, pode lembrar um linfoepitelioma, pode ser rabdoide, ter mioblastos. Aqui vocês estão vendo que ele tem essa célula maior, tá? Muita mitose, que acompanha o carcinoma de grandes células, que também é bem agressivo. Aqui, ó, pessoal, voltando um pouquinho, eu esqueci do dito do fenômeno de Azzopardi, que, na verdade, o que é? É uma coloração basofílica que fica na parede de vasos, porque as células tumorais, o DNA das células tumorais, que estão necróticas, ele se deposita na parede dos vasos e fica a cor, pena que não tem a foto aí, fica, mas na prática a gente coloca, fica então o vaso com aquela coloração na parede azulada, tá? Que é o fenômeno de Azzopardi, que eu não tinha ali me referido para vocês, mas a gente sabe como é, né? Tem que falar.
Então, o carcinoma de grandes células pode ser difícil de achar. Ele também, como é que eu vou dizer, ele expressa os marcadores neuroendócrinos como carcinoma de pequenas células, ele também tem muita necrose, ele também tem um crescimento rápido, então a gente tem que ter muito critério. E existem padrões ainda, que são padrões combinados, que sugere assim, ó, que sejam derivados de uma célula progenitora multipotente. A gente tem, por exemplo, o carcinoma de pequenas células associado ao carcinoma epidermoide, ao adenocarcinoma. Eu diria assim, ó, que às vezes pacientes que fazem o tratamento para adenocarcinoma podem não responder como se esperava, e muitas vezes na recidiva o que se vê é a presença de um carcinoma de pequenas células associado, que provavelmente teria sido um fator, um fator assim contra o tratamento, tá? E também porque o carcinoma de pequenas células ele é mais agressivo. Existem achados secundários quando a gente examina um pulmão com neoplasia, como a gente falou, ele pode fazer enfisema, até porque existe associação com tabagismo, pode fazer atelectasia de um lobo ou total por obstrução, bronquite entra como uma, ou até, digamos assim, entra como um dos fatores etiológicos, como eu falei. A obstrução pode causar bronquiectasia, pode causar também pneumonia, abscesso. A gente tem a síndrome da veia cava superior, que eu vou mostrar uma foto para vocês de uma congestão de vasos, né? Pleurite, pericardite pode acompanhar. A gente tem efeitos locais, efeitos sistêmicos, e também tem esses efeitos sistêmicos de síndromes paraneoplásicas. Bom, vamos ver aqui. 50% dos pacientes já tem metástases quando se faz o diagnóstico. 25% são metástases para linfonodos regionais. Os sintomas, olhem só, 55% dos pacientes têm tosse, 45% de espineia, 38% dor torácica, perda de peso. Hemoptise aparece em 25% a 50%. E as metástases, como a gente falou, pulmão contralateral, osso, adrenal, cérebro. Aqui tem um monte de alterações que podem acontecer. Por exemplo, além dos derrames pleural e pericárdico, que são por implantes tumorais, o paciente pode ter disfonia por compressão do laringeu recorrente, disfagia por compressão de esôfago, paralisia do diafragma, destruição do osso, tanto da costela como de vértebra, a síndrome da veia cava superior, síndrome de Horner, o paciente tem enoftalmia, a pálpebra cai, né, ele tem alterações na pupila também. Aqui, existe síndromes paraneoplásicas. Pessoal, o que é uma síndrome paraneoplásica da patologia geral? Síndrome paraneoplásica são sintomas que acontecem em função da secreção pela neoplasia de hormônios ou de substâncias semelhantes a hormônios, e que vão fazer ou mimetizar outros tipos de doença ou outras características físicas dentro de um curso clínico que a gente vai ver. Por exemplo, pode secretar DH e ter hiponatremia, pode ter secreção de hormônio adrenocorticotrófico e a síndrome de Cushing, pode ter hipercalcemia, por produção, inclusive, de citocinas ou de paratormônio, ou hipocalcemia pela produção de calcitonina. O paciente pode fazer ginecomastia,
Pode ter síndrome carcinoide por produção da serotonina e bradicimina, o paciente tem diarreia, taquicardia, rubor facial. A síndrome de Lambert-Eaton, que é a produção de autoanticorpos, é uma síndrome neurológica que mostra também essa síndrome, como é que eu li lá no livro há um tempo que eu estava fazendo a pesquisa, essa síndrome, ela nos diz o seguinte, que a produção de autoanticorpos pode levar a crer que as neoplasias também tenham uma, como é que eu vou dizer, elas têm se desenvolvido através de ação imunológica, então os imunoterápicos são importantes. A gente pode ter as neuropatias também periféricas, a cantose nigricans, que você sabe que é aquela coloração escura, assim, que dá principalmente aqui na axila. O baqueteamento digital, que é o dedo em tambor, tanto na mão quanto nos pés, pode aparecer. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que o carcinoma de pulmão é silencioso e insidioso, ou seja, o indivíduo começa com tosse, pode ter uma expectoração, e até ele chegar a procurar, a gente já tem aquele quadro todo desenvolvido, e que vai levar a um prognóstico muito ruim, e é um motivo pelo qual ele é o principal causador de mortes, né, aí pelo mundo afora. Então, a gente não pode esquecer dessas alterações. As síndromes paraneoplásicas, elas só vão acontecer em cerca de 3 a 10% dos pacientes, não aparecem em todos, tá? Isso é bom a gente dizer, porque senão a gente fez assim, todos vão desenvolver. Não, nem todos, tá? Mas pode ter essa síndrome e, inclusive, ainda nem ter o diagnóstico de câncer de pulmão. Isso aqui é o linfonodo de Virchow, que é uma característica também, que é a metástase para a região supraclavicular, em linfonodo, né, região supraclavicular esquerda. Vocês estão vendo que tem esse abaulamento, é um linfonodo, e ele pode ser uma metástase pulmonar. Isso aqui que eu falei para vocês, a congestão venosa que aparece na síndrome da veia cava. Eu nunca vi assim, cara a cara, tete a tete, mas essa foto é uma foto assim que ela demonstra muito bem a condição. O paciente também pode ter tromboflebite migratória, que é a síndrome de Trousseau, que a gente já conversou, certo? O não pequenas células. Nós podemos, em estágios iniciais, ter uma cirurgia, fazer a cirurgia, e ela ser uma cirurgia assim que aumente a sobrevida. Em fases mais tardias, pode-se fazer quimio e radioterapia. O de pequenas células é rádio e quimioterapia, cisplatina, cardioplastina e toptecano também. Né? Então, a expressão do Carrasa indica mau prognóstico, mas igual. O EGFR, quando ele está expresso, melhora a sobrevida. Por quê? Porque já existem drogas anti-EGFR, que são usadas no tratamento de pulmão, como eu tinha falado. Esse é o grande significado. Vamos ver o que a gente tem aqui. As proliferações neuroendócrinas. Tudo que é neuroendócrino pode secretar substâncias. Bom, a gente pode ter uma proliferação que pode ser secundária à inflamação ou fibrose, e pode ter só uma hiperplasia de células neuroendócrinas, de características idiopáticas. Mas, muitas vezes, essas hiperplasias neuroendócrinas acabam se associando à origem neuroendócrina do carcinoma de pequenas células. E a gente tem neoplasias neuroendócrinas. O carcinoma de pequenas células é o que menos vai aparecer. A gente tem o tumor carcinoide, típico, que é o mais frequente,
Ele tem menos mitose, o carcinoide típico, são neoplasias malignas, assim, que tem grânulos secretórios no citoplasma, e esse carcinoide típico, ele é uma lesão de baixo grau, certo? Eles costumam acontecer em pessoas mais novas, com 40 anos, mas não são assim tão frequentes. E eles costumam fazer, por exemplo, no pulmão, no brônquio, uma projeção que a gente chama dentro do brônquio de em dedo de luva. Essa aí é uma característica, digamos assim, uma característica típica. Ele tem, tá? Então, os típicos, eles têm ninhos, que a gente chama organoide, uma célula fusiforme, desculpa, uniforme, que tem núcleo regular, a cromatina em sal e pimenta. O típico não costuma ter mitoses, ou se tem é muito pouca, e o pleomorfismo é baixo. Agora, o tumor carcinoide atípico, ele já vai ter mais mitoses do que o outro. E aí ele também pode ter metástases, tá? Então, essas são as lesões neuroendócrinas. Eles representam 5% de todas as pulmonares, abaixo dos 40, não tem predileção de sexo. E aqui estão os dois, o carcinoide, que seria o típico, e o atípico. São centrais também, quando periféricos, eles são mais nodulares, e a cor do tumor carcinoide é assim, ó, eles são mais amarelados. E é uma característica que a gente vê muito quando identifica o tumor carcinoide lá do apêndice secal. Tá? Aqui é o arranjo organoide, ou ele forma trabécula, ou paliçada, ou roseta. Aqui, ó, um brônquio, tá? Um linfonodo peribrônquico antracótico, e um tumor carcinoide, que é tipo um dedinho de luva. E isso é que a gente diz que é organoide, ele forma esses ninhos contendo células bem redondinhas, pequenas, tá? Com pouco citoplasma. Quando é típico, ele tem muito pouca mitose. Clinicamente, ele também vai dar sintomas de obstrução de brônquio, e aí vem a tosse, vem a hemoptise, bronquiectasias, atelectasias, a síndrome carcinoide, que eu falei para vocês, que é diarreia, dispneia, cianose, sudorese. E quando atípico, com muita mitose, ele pode dar metástase, tá? Existem outras neoplasias pulmonares. Aqui, por exemplo, a gente tem o amartoma, que são lesões mais periféricas e que são consideradas por muitos como uma malformação do tecido de origem. Então, vai ter um tecido conjuntivo e um epitelial, tá? São lesões benignas essa aí. Em criança, a gente pode ter, principalmente em criança, o tumor miofibroblástico inflamatório. Ele forma um nódulo único periférico, é uma lesão muito rara de se ver, tá? Que contém muito fibroblasto e células inflamatórias e tem um aspecto fibrótico. É uma lesão também benigna. Mas são outras lesões que a gente pode ter, como aqui, que a gente tem o nosso amatoma, tá? E aqui o tumor miofibroblástico, certo? As metástases, que são uma das neoplasias mais frequentes no pulmão, pode vir de qualquer lugar, mas a gente tem bastante no pulmão de mama, cólon, estômago, rim, próstata, melanoma. Geralmente, as metástases pulmonares, elas se apresentam com mais de um nódulo, mas pode ter um nódulo solitário. Existe acometimento pleural, existe, a gente já falou, a pleura pode ser uma grande sede de metástases. Aqui, ó, é um pulmão com vários nódulos branquecentos, e isso aqui só nos faz pensar que seja realmente uma metástase.
Então, pessoal, a gente termina aqui um breve relato, né, sobre neoplasias pulmonares. Tem muita coisa para se estudar, mas a gente tem uma visão geral, né, dos fatores etiológicos, da morfologia, dos tipos histológicos, de alguns tipos de tratamento que a gente comentou. Ah, tá, mas eu queria dizer uma outra coisa antes de acabar que não tem nos slides. Quando se faz um exame de pulmão, a gente, a OMS, em 2015, ela disse o seguinte: sempre que possível, em exames de biópsias ou de peças pulmonares, que se faça um painel imunohistoquímico. Esse painel vai ajudar a escolher a terapia, assim como a biologia molecular. Então, em serviços universitários, a gente sempre faz e se pega um painel básico. O TTF1 é o fator de transcrição da tireoide 1, porque ele também é expresso na tireoide. Ele, quando presente no nódulo pulmonar, a gente pode dizer que ele é uma neoplasia realmente pulmonar. Ele nos dá, ele aparece muito mais frequentemente positivo em adenocarcinomas, tá? E existe ainda, para adenocarcinoma, o NAPSIN-A, tá? Quando positivo, a gente tem adenocarcinoma, o P40 ou P63, que marca carcinoma epidermoide, marcadores neuroendócrinos para tentar caçar pequenas células. E aí a gente pode fazer sinaptofisina, tá? Mas pode também ampliar para cromogranina e um KI67, que é para ver o índice de proliferação celular. Então, a gente, sempre que possível, pelo menos, se faça um TTF1 e um marcador neuroendócrino e um marcador para carcinoma epidermoide. Eles são importantes. O ideal também seria já se fazer a expressão de EGFR e PDL1, principalmente quando é adenocarcinoma, tá? Então, é isso que eu gostaria de falar nesses marcadores, para vocês não esquecerem que TTF1 é um marcador que a gente usa para ver sítio primário de pulmão, também muito presente em adeno, NAPSIN-A, adeno, P40 e P63, carcinoma epidermoide ou escamoso, e cromogranina, sinaptofisina, CD56, carcinomas neuroendócrinos e KI67, tá bom? Claro que a gente pode ampliar esse painel, mas esse painelzinho básico é super recomendado. Então, aqui a gente encerra, espero que tenha dado para ter uma visão geral das neoplasias pulmonares e até a nossa próxima aula, pessoal.